Esse fim de semana que passou, nós estivemos em Belém do Pará e tempo muito bom com os pastores, com as igrejas, Belém do Pará. Muito calor. No dia que nós chegamos, estava bem quente. Para sair de manhã no carro, o termômetro marcava 44 graus. Um calor impressionante, e essa coisa de ar-condicionado e muito ar-condicionado, tudo isso afeta demais a gente. Duas coisas que afetam demais a gente nessas viagens. Em primeiro lugar, o calor, o ar-condicionado, afeta a garganta, afeta tudo. E a comida, né, irmãos, que afeta outras áreas. Não sei o que acontece, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. O meu guarda-roupa encolhe as roupas. Eu não sei o que acontece com o meu guarda-roupa. Toda roupa que eu coloco lá, ela encolhe, camisa, tudo. Mas a gente fica em casa, a gente cuida, a gente anda, a gente caminha, mas a gente viaja e o povo quer agradar a gente. E a forma de agradar a gente é dando comida para nós, né, irmão? É levando a gente para comer e dando comida. Come isso, come aquilo, e você, para não ser chato e desagradável, você diz, tá bom, e você come isso e come aquilo, e tá bom isso, tá bom aquilo. E no fim das contas, quando você volta, é problema. Então, vocês precisam orar muito por isso, porque é difícil às vezes. Também, irmãos, eu quero que vocês orem por... Vocês sabem que nós, além de Moçambique, nós estamos em mais 2 países da África, que é o Malawi e o Zimbábue. E o Zimbábue está passando por um momento de conflito agora. O ditador do Zimbábue, 37 anos no poder, um homem de 93 anos de idade, está sendo, digamos, está sofrendo algum tipo de ataque, né? Estão tirando ele do poder. E há um conflito, exército, povo, ontem eu estive falando com o bispo de lá, e ele pediu orações, estamos orando por ele e sua família, e enfim, irmãos, e eu tenho uma viagem marcada já para o Zimbábue, né? Eu estava pensando, meu Deus, que se resolva tudo antes de eu chegar, né? Todos esses tipos de situações estão no mundo hoje, irmãos, infelizmente. Então, nós, ontem, a profetisa passou o dia inteiro numa atividade para pastoras, e ela também está trabalhando hoje, e veio também um pouco ruim, enfim, um afeta a comida, outro afeta o ar-condicionado e essas mudanças. Mas foi uma bênção estar com o apóstolo Marcelo, com a sua esposa, a profetisa Cris. São pessoas especiais, Deus tem abençoado muito a vida deles, seus filhos, e também a igreja em Belém do Pará. O ano que vem, eu disse para ele, já conversamos, o ano que vem nós vamos fazer uma viagem, nós vamos para lá e vamos visitar os ribeirinhos, que são aqueles lugares, aqueles povoados que vivem na beira dos rios, no rio Amazonas ou do afluente, ou de algum afluente do Amazonas, os seus afluentes. Os ribeirinhos são lugares de gente bastante pobre, bastante necessitada, gente que vive em palafitas e tudo. E eu disse, eu quero visitar esses lugares. Não existe outra forma de visitá-los, senão de barco, né? Apenas de barco você pode ir visitar esses lugares, e eu quero ir visitar. Então é assim, Deus nos está levando a muitos lugares, e lugares onde há realmente grandes necessidades, né, irmãos? E se Deus nos está chamando, Deus nos mandamos, nós vamos. Amém? Então tenha paciência comigo, talvez aqui eu dei umas rateadas aqui na voz hoje, porque ela está meio rouca, né? Então vai dar umas falhadas aqui, que nos perdoe. Por favor, vamos continuar com o nosso tema. Mês que vem, nós vamos ter um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a comunhão, sobre koinonia. E nós vamos ter alguma atividade referente à koinonia ou à comunhão da igreja. Amém, irmãos? Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Nesses dias, nós estamos falando sobre a questão do crescimento. Que assim como, e é importante relembrar, que assim como nós crescemos
naturalmente nós crescemos, ninguém pode ficar numa etapa da sua vida, ninguém pode ficar numa estatura da sua vida. Todos nós crescemos naturalmente. Também crescemos espiritualmente, também devemos crescer espiritualmente. E assim como nós precisamos de algumas coisas que nos ajudam e que nos fazem crescer naturalmente, nós também precisamos de outras coisas que nos ajudam a crescer espiritualmente. Então, isso é o que mais ou menos nós estamos falando. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Amém? Que cresçam nisso cada vez mais. Então, a fé cristã, ela é totalmente prática. Ela é aplicável a todas as áreas da nossa vida. Toda a doutrina bíblica, todo ensinamento bíblico, ele é prático. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre algumas coisas. Ele está dizendo: irmãos, nós já instruímos vocês, nós já ensinamos vocês. E vocês estão vivendo, e vocês estão fazendo o que vocês ouviram, vocês estão fazendo o que vocês aprenderam, vocês estão fazendo aquilo em que vocês foram instruídos. Muito bem, mas cresçam nisso, cresçam naquilo que vocês aprenderam. Então, ele está falando sobre viver a fim de agradar a Deus. Eles vivam de maneira... Vocês aprenderam como viver de maneira a agradar a Deus? Agora vocês devem crescer nisso. Isso é dizer, vocês aprenderam, vocês foram instruídos por alguém, mas agora vocês, a responsabilidade de crescer nisso que vocês aprenderam, é de vocês. É de vocês. Vocês agora têm a responsabilidade de crescer naquilo no qual vocês foram instruídos, naquilo que vocês aprenderam. Não adianta dizer que nós temos fé, irmãos, e muita gente diz que tem fé. Não adianta dizer que nós temos fé, que nós amamos a Deus, se a nossa vida, se a nossa forma de viver, se o nosso modo de vida não demonstra isso. Isso não está demonstrado de uma maneira prática na nossa maneira, nossa forma de viver. Se nós queremos viver confiando em Deus, se nós queremos viver confiando em Deus, tendo confiança em Deus, nós também precisamos viver tendo temor de Deus. Se nós queremos viver confiando em Deus, também devemos viver temendo a Deus, tendo temor a Deus. Amém, irmãos? Muita gente, e essa é a grande diferença, sintetizando tudo, muita gente quer confiar em Deus, quer bênção de Deus, quer amar a Deus, mas não querem temer a Deus, não temem a Deus. E isso implica em muitas coisas, implica em santidade, em obediência, em fidelidade e etc. E aí é onde está o grande problema. Então, o apóstolo Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16 e 17, perdão, irmãos, vou ter que tomar bastante água, porque 1 de Pedro 2, 16 e 17 diz assim: vivam, diga comigo, vivam. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Se queremos, como servos de Deus, vivam como servos de Deus. Então diz assim, vivam como pessoas livres, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Vivam e vivam, disse o apóstolo Pedro 2 vezes. Vivam e vivam, mas não façam o mal, temam a Deus
e obedeçam às autoridades. A obediência a Deus deve estar em tudo aquilo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos. Não apenas referente às coisas da igreja, às coisas espirituais, mas em tudo aquilo que nós fazemos, deve estar a obediência a Deus. Paulo diz aos irmãos: ensinamos vocês a viver de maneira que agrade a Deus, agora cresçam nisso. E tem outra tradução, uma outra tradução que eu li, que diz assim: continuem progredindo cada vez mais. Continuem progredindo. Progredir é uma palavra importante. Ela está na nossa bandeira, né, irmãos? Ordem e progresso. Está na nossa bandeira. Progredir é algo que todos nós queremos, sim ou não? Quem não quer progredir aqui? Alguém não quer progredir? Não, nós queremos progredir. Progredir significa crescer, significa avançar. E aqui diz que devemos progredir em tudo e também na fé. Se nós queremos progredir na nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nosso casamento, enfim, se nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, a pergunta é: nós também queremos progredir? Nós estamos fazendo alguma coisa para crescer e progredir em nossa vida espiritual? Quais são os planos que nós temos? Quais são os objetivos que nós traçamos ou temos traçado em nossas vidas para crescer espiritualmente? Traçamos planos para casar, para terminar a faculdade, para comprar uma casa, para ter isso, para ter aquilo, para ter um filho, para progredir financeiramente, sei lá. Quais são os planos que nós temos? Quais são os planos que você tem para crescer espiritualmente, para progredir na sua vida espiritual? Quais são? Bom, talvez você não precise responder isso para mim, né? Mas para você mesmo. Mas crescer espiritualmente é um imperativo. Não é, irmãos, apenas uma opção. Não. Crescer espiritualmente é uma ordem, é um imperativo divino. É uma ordem que o Senhor nos dá. Nós vamos encontrar várias vezes na Bíblia essa ordem de Deus. E crescer espiritualmente, na verdade, é o crescer do Espírito Santo na minha vida. Não sou eu que cresço, é o Espírito Santo que cresce em mim. E através de mim. Então, é o Espírito Santo conduzindo cada ato da minha vida, cada vez mais, conduzindo a minha vida, meus atos, minhas atitudes, minha conduta, vai se adequando, vai concordando, vai ficando cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Esse é o processo que nós vivemos. A Bíblia não deve se adaptar à nossa vida, nós que devemos nos adaptar à Bíblia, à palavra de Deus, amém? Isso é importante, irmãos. Nós não podemos querer pegar... Hoje em dia as pessoas pegam a Bíblia e ficam querendo adaptar, encaixar a Bíblia naquilo que acham, naquilo que pensam, nas suas ideologias, nos seus pensamentos, nas suas ideias. E não funciona assim. Nossa vida é quem deve se encaixar dentro da palavra de Deus. Crescer em santidade. Crescer em comunhão com Deus, crescer com Deus e com seu Santo Espírito. Quais os elementos bíblicos para o crescimento? Embora muitas coisas mesmo, são importantes para o nosso crescimento espiritual, deixa eu falar sobre algumas delas, não temos tempo para falar sobre todas. Deixa eu falar em primeiro lugar sobre a instrução. Porque Paulo usa essa palavra. No versículo que nós lemos, ele diz assim: vocês foram instruídos. Cresçam, porque ele diz assim: quanto mais, irmãos, já os instruímos. Vocês já foram instruídos. Aí, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução. Uma
palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Edificação é crescimento. Não há crescimento sem edificação. Não se cresce sem se edificar. Então, instruir significa capacitar. Todas as vezes que nós nos reunimos, há uma palavra de instrução para nós, amém, irmãos? Há uma palavra de instrução de Deus para as nossas vidas. Por mais simples que seja a pessoa, e isso eu aprendi com o meu pastor, eu aprendi com ele, que quando eu não estou instruindo, eu estou sendo instruído. Seja por quem for. Às vezes nós queremos escolher a quem nos instruir, mas às vezes Deus coloca diante de nós uma pessoa bem simples, para nos pregar a palavra. E nós vamos entender que todas as vezes que alguém abre a palavra de Deus, por mais simples que essa pessoa transmita a mensagem, por mais erros que ela cometa no seu português e etc., ainda assim ela está ministrando, ela está instruindo, porque a palavra de Deus instrui. Estamos hoje aqui e estamos sendo instruídos por Deus, e saímos daqui um pouquinho mais crescidos no Senhor, amém? Porque a instrução traz crescimento. Crescemos um pouquinho mais, cada dia vamos crescendo um pouquinho mais, mas é uma decepção, a mesma decepção que Paulo teve com os nossos irmãos hebreus, quando disse: olha, apesar do tempo, vocês já eram para ter crescido muito, mas ainda andam se arrastando por aí como criancinhas. Porque apesar de serem instruídos, e pelo tempo em que foram instruídos, já deveriam estar instruindo. Mas não, vocês ainda estão gatinhando. E ele dá uma dura naqueles irmãos, viu? Então, irmãos, se eu permito a instrução da palavra de Deus, que renova a minha mente, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2, que renova a minha mente. Então, se eu não permito que esse tempo que nós estamos aqui, que o discipulado que fazemos, os seminários que participamos, tudo isso nos instrui, se nós não nos permitirmos ser instruídos pela palavra de Deus, outra coisa vai instruir nossa vida. Vamos ser instruídos por algo mais, por outra coisa qualquer. Alguém vai nos instruir. Os doutrinadores do socialismo, os doutrinadores do comunismo e das ideologias conhecem bem a importância da palavra instruir. Eles estão entrando nas escolas para instruir, porque eles entendem bem a importância da instrução e os resultados que ela pode trazer na vida de alguém, na vida de uma criança. Os resultados que pode trazer. Eles querem ver as nossas crianças crescendo, sendo instruídas em algumas ideologias e pensamentos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Então, o que está formando a sua opinião hoje? O que está formando? Porque instruir é formar uma opinião. Mais do que isso, instruir é trazer uma convicção à minha vida. Quando eu sou instruído, essa instrução vai trazendo uma convicção na minha vida. O que está formando a nossa opinião hoje? Os conselhos, as ideologias malucas. Entendam uma coisa, irmãos, muitas religiões hoje, eu diria que quase todas elas, são uma distorção da verdade, uma distorção da Bíblia. Eu não tenho medo de dizer isso, eu não estou atacando ninguém, o que eu estou dizendo é que é uma verdade. Não existe outra verdade.
Para cada pessoa há uma verdade, mas há uma verdade suprema, e há uma verdade que não é relativa, há uma verdade que é absoluta, e essa verdade não é um pensamento, não é uma ideologia, essa verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, muitas religiões, elas são apenas uma distorção da Bíblia. Tem gente que pensa que está seguindo a verdade, mas está crendo apenas numa distorção da verdade, porque não conhece, porque não está instruído na verdade. E aqui não é julgar ninguém, não. É uma questão de convicção, irmãos. Eu quero dizer para vocês uma coisa, embora as pessoas tentem, ninguém vai tirar a minha convicção. Muita gente, há tempos atrás, disse, você precisa mudar isso, a igreja precisa mudar isso, vai mudar aquilo, você precisa mudar isso. Eu não vou mudar nada, porque eu tenho convicções em Deus. E foram embora, porque queriam que eu saísse das minhas convicções. Eu não vou sair das minhas convicções. E as minhas convicções estão aqui nessa palavra. O dia que você mostrar para mim que alguma convicção minha não está aqui, eu imediatamente renuncio. Mas não farei. Tem gente que pensa que está seguindo a verdade, porque não está instruído na verdade. Se eu não compreendo os princípios e os conselhos de Deus, não tenho uma opinião formada na palavra. A única forma de ter uma opinião formada na palavra de Deus é ser instruído na palavra de Deus. É ser instruído na verdade. Por isso o ensinamento, o discipulado, o aprendizado é tão importante para nós. Por isso nós estamos aqui. Por isso a palavra, a pregação, ela é importante, porque a pregação nos instrui. Eu posso gritar, pular, dar glória a Deus, sair correndo pelos corredores, fazer você pular comigo, gritar e tudo, e não acontecer nada. Mas se há uma instrução da palavra de Deus, você vai crescer. Você vai crescer. Amém, irmãos? Eu costumo dizer que quando eu cresço com as coisas emocionais, eu me levanto, eu cresço, eu me alegro, mas depois eu vou murchar outra vez. Mas quando eu sou instruído, é um crescimento que não volta atrás. Um dos legados da reforma protestante, que culminou com as 95 teses feitas por um monge chamado Martim Lutero. Isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Portanto, no mês passado, fez 500 anos. Nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Ele elaborou essas 95 teses contra a Igreja Católica, por causa do desvio da Igreja Católica, da venda das indulgências, do abuso na Igreja Católica. Ele pregou essas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, exatamente nesse dia. Então, a Reforma Protestante trouxe uma nova compreensão das Escrituras e da importância dela para cada cristão, para cada crente. Ela não estabeleceu apenas o sacerdócio de cada cristão, não apenas o sacerdócio de alguns, mas também o acesso à palavra de Deus e ao entendimento da palavra de Deus por cada cristão. E por isso nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. As pessoas passaram a ler as Escrituras, as pessoas passaram a compreender. Foi o princípio estabelecido de solo escritura, que significa uma só escritura, um só Deus, uma só fé. Meus irmãos, embora, e isso é importante, embora a reforma tenha sido importante, alguns estão querendo voltar à reforma. E essa não é uma solução, porque nós não somos chamados para caminhar para trás, nós somos chamados para caminhar para frente. Aleluia. Por isso nós não somos, irmãos, neopentecostais e nós não somos reformados. Nós somos pentecostais. Porque nós cremos no poder do Espírito. Nós cremos na importância da reforma, mas também cremos na importância de Pentecostes para a igreja. Então,
as pessoas passaram a amar a palavra de Deus e passaram a ter a Bíblia em suas mãos. Se não fosse assim, não haveria crescimento. Nós não chegaríamos até aqui se a palavra não estivesse na mão das pessoas, só estivesse na mão do clero, dos clérigos. Se ainda a palavra estivesse ainda hoje sendo pregada em latim, quem é, irmãos? Eu não sei quantos frequentaram a igreja nos anos passados, onde o culto era chamado de culto, era realizado em latim. Você entrava e saía, não entendia nada. Sim ou não? Não entendia nada. Então não havia crescimento. Não posso andar e viver naquilo que eu não aprendo, que eu não sou instruído, que eu não entendo. Mas a partir do momento que eu ouço, sou instruído, então agora vem sobre mim, pesa sobre a minha vida, a responsabilidade de crescer naquilo em que eu sou instruído. Aí você tem que me dizer alguma coisa, qualquer coisa. Então, se você se instrui na palavra, você aprende a expressar sua fé. Você não tem medo, não tem vergonha. Você tem convicção. A instrução da palavra me faz crescer em tudo aquilo que eu preciso. Para poder viver neste mundo, para ter fé, para expressar minha fé. Para responder a quem me acusa, a quem me indaga. Paulo disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei, eu tenho convicção, eu tenho certeza naquilo que eu creio, em quem eu creio. E ele disse assim, e eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu creio, eu não tenho vergonha, eu sei, eu tenho convicção. Aí, eu quero ir para o segundo ponto. Para o crescimento espiritual, que são e agora vou falar sobre algo improvável, sobre algo que ninguém quer ouvir, não se fala hoje. Eu vou falar sobre as adversidades, sobre problema. Eu vou falar sobre problema, irmão, porque ninguém quer problema. Quem quer problema na vida? Ninguém quer, não é? Ninguém quer adversidade. A gente fica pensando e diz, por que eu precisei passar sobre tudo isso na minha vida? Bom, eu não sei outras pessoas, mas você como crente, como cristão, como alguém que ama o Senhor, eu vou te dizer por que você passou por tudo isso. Em primeiro lugar, você passou por tudo isso, embora seja muito incompreensível, você passou por tudo isso porque Deus te ama. Ele te ama. E Ele tem um propósito na sua vida. Porque as dificuldades e os problemas na vida de quem Deus ama e de quem ama a Deus tem um propósito. E sabe qual é o propósito? É o propósito de mostrar em qual alicerce, em qual fundamento eu estou. É isso. Em que fundamento eu estou? Porque tem pessoas que no primeiro problema ou dificuldade, acabou. Não é? Cai. Se arrebenta. Acusa os outros e etc. Mas na vida do crente, a dificuldade, a luta, as batalhas, as perseguições, as frustrações, seja o que for, tem um propósito. Aí, quero que você leia Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, rapidamente, vamos ler. É importante que a gente leia, porque diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras, e aqui tem a ver com a palavra, com a instrução, diz assim, e as pratica, ouve, aprende, é instruído e pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Ora, o Senhor começa falando sobre instrução. Sobre instrução. A instrução da palavra. O homem, quando pratica essa palavra, o que ele está fazendo? Quando ele é instruído na palavra e ele cresce e ele faz aquilo que ele aprendeu, como disse no texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses, inicialmente, então ele está
levantando a sua vida, Ele está criando, levantando a sua vida, levando a sua vida sobre a rocha. Se o nosso alicerce está na rocha, não evitará, olha, a instrução da palavra, ir à igreja, ouvir a palavra, crer, orar, não evita problemas, quero te dizer logo de cara. Se você pensa que vai para a igreja para não ter problema na sua vida, eu quero te dar uma decepcionada violenta aqui. Eu quero dizer uma coisa, às vezes, ir à igreja traz mais problema. Sim ou não, irmãos? Tem gente que diz assim, antes eu não tinha Cristo, eu não tinha tanto, agora eu vou para a igreja, olha quanto problema, meu Deus. Pois é, irmãos. Eu quero dizer para você, quem não tem problema já foi para o céu, faz tempo. Porque quem não foi para o céu tem muito problema. Então, porque às vezes nós não entendemos que ou são nas adversidades que nós crescemos. É nas adversidades que nós crescemos. Às vezes os problemas nos trazem a impressão de que estamos fracassando, que estamos perdendo tempo. Ah, meu Deus, fracassei nisso, naquilo, parece que eu andei para trás. Não, irmãos, não funciona assim. Eu não sei se foi aqui, não sei onde foi, que eu dei o exemplo, que às vezes recuar não é fracassar. Às vezes, sabe o estilingue? O estilingue, quantos brincaram com o estilingue quando era criança? Só os homens levantaram a mão, né? Eu quero dizer para vocês que eu brinquei com o estilingue, mas nunca matei um passarinho. Meus irmãos, esse pecado eu não levo sobre mim. Nunca matei um passarinho, nunca tive coragem de mirar no passarinho, mas eu brinquei com o estilingue. Eu e meus irmãos brincávamos com estilingue, irmãos, com mamona. Lembra de mamona? A gente brincava, irmãos, de dar mamonada um no outro. Quer dizer, a gente não tinha coragem de acertar um passarinho, mas o irmão a gente tinha. Pensem numa coisa. Pense nesse princípio, quando você tem um estilingue, quando você vai atirar, se você quer atirar mais longe, com mais força, o que você tem que fazer? Puxar mais para trás, sim ou não? Você tem que puxar mais, com mais força, e o mais forte, e quanto mais para trás você for, mais longe você alcança. Então, irmão, você não está recuando, você apenas está adquirindo mais força para ir mais longe. Amém, irmão? Você apenas está se preparando. A impressão é que você está voltando para trás. Não, irmão. Você está apenas se preparando para ir muito mais lugar que Deus tem para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, como é possível? Como podemos crescer nas diversidades? Primeiro, porque você precisa entender, que é nas diversidades que nós vemos as coisas com clareza, irmãos. Quando as coisas estão bem, nós às vezes não enxergamos o perigo, sim ou não? Sim ou não? Você sabe que a Bíblia diz assim, que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa? Porque quando você vai num velório, você fica taciturno, você fica pensativo, você fica ali pensando, meu Deus, você olha e diz assim, vai acontecer comigo. Sim ou não, irmão? Hã? Você vai ali, você fica olhando aquele defunto ali, você fica pensando, ai meu Deus, um dia eu vou estar ali. Um dia vai acontecer comigo. Sim ou não, irmão? Ninguém escapa disso. Porque quando você está ali, você começa a pensar em você, na sua vida. O que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, porque eu vou chegar lá. Agora, quando você vai numa festa, irmão, você não está pensando em nada. É festa, alegria, é a vida, vamos lá, deixa a vida me levar. Sim ou não? Numa festa é só alegria. Você não vai pensar em nada. Mas quando você está lá naquele momento,
Então, nós vemos as coisas com clareza, não há ilusão. Quando você tem problemas, você enxerga as coisas como elas são. Também, irmãos, eu gosto disso, os problemas, eles produzem pressão. E a pressão mostra a realidade. Pressão não é ruim, porque pressão produz força. Muitas vezes nós não queremos pressão, mas há pressão em tudo que nós fazemos. Sim ou não, irmãos? Há pressão no trabalho, sim ou não? Há pressão no casamento. Há pressão em tudo. Em tudo que fazemos há pressão. A pressão não é ruim. Estou sendo pressionado. Glória a Deus, irmão. Está sendo pressionado. Isso quer dizer que isso vai te dar mais força. Porque, lembra, irmãos, muitas coisas nesse mundo funcionam por pressão. O motor de um carro, ele funciona por pressão, sim ou não? Combustão. Pá, você liga lá, dá uma faísca, gasolina, pá, brrr, e o carro... Pressão. A máquina a vapor, a locomotiva a vapor. Põe mais carvão aí, irmão, põe mais carvão, mais força, mais pressão. Então, muitas coisas funcionam por pressão. E são muitas vezes as pressões da nossa vida que produzem fé. Por que precisamos de fé se nós não temos problema, irmãos? Para que nós precisamos de fé se nós não temos nenhuma pressão na vida, não temos nenhum problema? Para que nós vamos precisar de fé? Para quê? Então, a pressão, ela desenvolve nossa força para a guerra espiritual, ela nos dá força. Sabe que existem pessoas que funcionam melhor quando são pressionadas? Já viram isso? Quando são pressionadas, elas funcionam melhor. Tem gente que precisa ter sempre alguém atrás dela empurrando ela, senão elas não vão. Hã? Diga alguma coisa, irmão. Precisa ter alguém sempre vigiando, dizendo, olha, pressionando, vai que dá certo, vai que Deus vai abençoar. Irmãos, por que nós somos da igreja? Por que nós somos um pastor? Porque muitos de nós só funcionamos por pressão. Se não há pressão, nada acontece na nossa vida. Então, o que disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9, eu já estou pulando, correndo, atropelando, porque já o tempo avançou. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Diga ao fraco, não forte, diga ao fraco, diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga quem está ao seu lado. Você é forte, irmão. Força, irmão. Irmãos, nós somos capazes de fazer coisas que nem imaginamos quando nós somos pressionados. Quando eu era garoto, eu quebrei o braço direito. Estava no fim das aulas e me restava ainda fazer um exame de matemática. E eu quebrei o braço, engessou o braço daqui até aqui tudo. E eu não tinha nem como segurar a caneta. Mas aí nós fomos na escola e tudo, e o professor, e agora como nós vamos fazer? Bom, podemos fazer uma aula, uma prova oral e tudo. Eu falei, não, eu posso fazer. Como? Eu faço com a mão esquerda. Aí eu fui para casa e comecei a treinar. Escrever com a mão esquerda. Porque eu estava pressionadíssimo. Primeiro, eu não queria fazer uma prova oral. Matemática, prova oral, meu Deus, ó. O cosseno põe para baixo, tira isso, caiu um zero, põe lá e tal. Não ia dar certo. Então eu passei 2 semanas treinando escrever com a mão esquerda. E aprendi a escrever com a mão esquerda. Estava super pressionado, porque eu não queria de forma nenhuma fazer algo... Eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Então, a pressão, nem sei porque eu lembrei disso, meu Deus. Eu quero dizer para você que isso não estava anotado aqui. Sei lá. Paulo diz assim, em Filipenses 3,10. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte.
Cristo em sua morte foi vitorioso. Cristo em sua morte venceu. Amém, irmãos? E é isso, Paulo diz assim, a necessidade produz pressão, a compaixão produz pressão, o sonho e a visão produzem pressão, aprender a viver e a lidar com a pressão nos faz crescer na fé. E finalmente, eu tinha outras coisas, mas eu vou ter que terminar nesse ponto. Vou terminar aqui. Os desafios nos ajudam a crescer. Deus é um Deus de desafios. Irmãos, Deus nos desafia a coisas grandes. Desde a criação, Deus deu ao homem grandes desafios. Deus criou o homem e a mulher e disse assim: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Olha, irmão, era um desafio bom, né, irmãos? Era um desafio bom, só tinha os dois. Era um desafio bom, mas era um desafio. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Eles tinham que trabalhar muito. Era um grande desafio. Mas era um desafio de Deus. Geralmente, Deus nos desafia para fazer coisas que nós não podemos fazer. Vou repetir. Geralmente Deus nos desafia para fazer coisas que nós não podemos fazer. Se Deus te chama para fazer uma coisa que você pode fazer, então não é desafio. Sim ou não? Então não é desafio. Mas quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer uma coisa que nós não podemos fazer. Irmãos, quando Deus colocou no meu coração fazer esse projeto em Moçambique, eu não tive direito nem de pensar que eu não podia fazer isso. Porque na verdade, eu não podia mesmo. Eu não tinha dinheiro nem para viajar para Moçambique. Né? Eu não tinha dinheiro nem para viajar. Eu não tinha dinheiro para começar nada, para fazer nada. Quando eu sentei com o arquiteto, o engenheiro, e a empresa, os sócios da empresa, e eu dei $3.000 na mão dele, quando eu voltei para o meu quarto, eu voltei dando graças a Deus e chorando, dizendo: Senhor, eu não tinha nenhuma possibilidade de fazer isso. Estar negociando a construção de um prédio, pagando um engenheiro em outro país. Mas Deus, quando Deus nos chama e Deus nos desafia, sempre é para fazer algo que nós não podemos fazer. Quando Deus chamou Noé, e falou: agora meu filho, você vai construir uma arca. E deu o desenho para ele, deu a planta, falou: está aqui. E eu fico imaginando, irmãos, Noé olhou aquela planta e falou assim: como que eu vou fazer isso? Não tem serra elétrica, não tem prego, não tem martelo, não tem nada disso aqui. Como eu vou construir esse negócio? Isso é muito grande. Isso aqui todos os animais vão ficar aqui dentro. Como é que vai? Imagina, irmão, a cabeça do pobre Noé. Mas era um desafio de Deus. E ele foi. E ele fez. E diz a Bíblia que Noé fez tudo exatamente como o Senhor mandou. Deus chamou Moisés. Quando Deus chamou Moisés, falou: você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés olhou para ele e falou: eu não, Senhor, manda outro. Lê lá. Êxodo capítulo 3, lê lá. Senhor, eu de jeito, manda outro. Isso é uma tarefa muito grande para mim. Não, Senhor, é você mesmo. Aí Deus chama Gideão. Gideão estava trabalhando. Deus chega e diz: homem valoroso. Gideão olha assim e fala assim: é comigo? Foi exatamente assim: é comigo que o senhor está falando? Ele olhou para um lado, não tinha mais ninguém. Às vezes nós fazemos isso, né, irmão? Não é comigo, não, é com ele. Senhor, manda outro, manda ele. Mas Deus está falando com você. Deus não quer ele nem outro, Deus quer você. Mas Senhor, eu sou mais... Gideão diz assim: Senhor, você vai vencer a minha batalha, a minha guerra, você vai guerrear contra os midianitas. Um dos exércitos mais poderosos daquela época. Gideão diz:
É exatamente você, meu filho. Não, Senhor, eu sou o menor de todos, eu sou ignorante, eu faço parte da menor tribo, de um povo sem importância nenhuma, eu não sou ninguém, Senhor. É você mesmo que eu quero. Senhor, eu não posso. Não, é você mesmo que eu quero. Porque Deus quer gente que diz, eu não posso, eu não consigo. Esses são os melhores, irmão. E sabe de uma coisa, Deus quer, sabe quais os seus melhores para serem salvos? São aqueles assim, que dizem assim, eu não quero. Esses são os melhores, irmão. Aquele que fica enrolando, enganando. Eu me lembro que quando a gente foi uma vez, há muitos anos atrás, evangelizar numa cidade de Minas Gerais, eu fiquei frustrado. Lá eu não sei quantos mineiros nós temos aqui, mas o mineiro, irmão, olha. Aí nós fomos na cidadezinha interior de Minas Gerais, pequenininha, e a gente tocava na porta assim, batia com a Bíblia na mão e dizia, olha, a gente quer falar de Jesus, olha, entra aqui, toma um café, faz um cafezinho, chama fulano, chama todas as crianças, traz o marido da roça, senta todo mundo, pode falar, aí tá as imagens aqui e tudo mais, né? E aí você fala, Jesus, a palavra, ministra a palavra, quantos querem receber a Jesus na sua vida? Eu quero, todo mundo aceitava Jesus, você orava com todo mundo, você saía de lá, continuava do mesmo jeito, as estátuas lá, as imagens lá, e o povo do mesmo jeito. Esses são os piores. Agora aqueles que dizem, eu não quero, eu detesto crente, não gosto de igreja, eu não quero saber de Deus, esses são os melhores. Esses são que Deus gosta de salvar. Porque muitos de nós éramos assim, sim ou não, irmãos? Muitos de nós éramos desse jeito. Eu me lembro, meu pai sempre contava uma história, meu pai foi evangelista. Assembleia de Deus, meu pai era evangelista, e meu pai saía pelas ruas pregando, ia de casa em casa, e numa dessas daí ele encontrou um homem, estava drogado e tudo, e ele falou de Jesus, e esse homem se converteu, e acontece que esse homem era o homem mais violento e mais perigoso daquela região, todo mundo morria de medo daquele homem, e aquele homem se converteu, ele era grandão, fortão, me lembro, meu pai contava, não me lembro o nome exatamente mais dos bois, só lembro da história, né? E aí, ele disse que esse homem se converteu de uma maneira e se tornou uma moça. Assim, se tornou uma pessoa amável, tá? Se converteu de verdade. Aí ele falou, olha, eu quero ir com o Senhor, evangelizar as pessoas. Aí ele ia, irmão, com meu pai, aí batia na porta, a pessoa, não, abra essa porta aí, você vai ouvir esse senhor. A pessoa dizia, não, claro, pode falar. E ele ia para cima. A pessoa, olha, eu quero entregar um folheto. Não quero. Pega aí o folheto, pega o folheto aí. Aí meu pai teve que chamar ele e falou, fulano, não pode ser assim. Não, essas pessoas têm que ouvir, nem que seja no tapa. E ele teve que falar, não, fulano, não pode ser assim, calma. Não é dessa maneira que deve de ser, não é pela força, nem por violência. E teve que acalmar o homem, que o homem era bravo. Então, irmãos, nós precisamos ter ambições. Não existe desafio sem ambições. Nós não podemos ser pessoas sem ambições. Infelizmente, a palavra ambição, ela é muito pejorativa em nossa língua, em nossa cultura. Mas ela não é em si uma palavra má. A palavra ambição, ela é uma palavra de origem latina, do latim, que significa ambitione, que significa caminhar com liberdade para diante. Caminhar com liberdade para algo que se vê, que se quer alcançar. Então, queridos irmãos, através do Espírito Santo, nós podemos ter o domínio próprio necessário para evitar que a ambição nos domine, que a ambição seja errada. Que a nossa ambição seja para Deus, seja para o Espírito, crescer, ser cheio do Espírito Santo. Que a nossa ambição seja ser para a santidade, ser santo, viver para Deus, obedecer a Deus. Jesus desafiou seus discípulos. Jesus preparou seus discípulos para enfrentar desafios. Diante do mar agitado, Jesus colocou seus discípulos no barco e falou, vão embora. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Sabia que o vento ia ser forte, que as ondas iam ser grandes.
Mas Jesus mandou seus discípulos mesmo assim. E eles foram. Quando chegou no meio do mar, veio o vento, veio a tempestade, o barco quase virando, eles estavam desesperados. E o Senhor estava olhando. O Senhor estava olhando. Interessante que diz que do monte o Senhor via, que eles remavam, não conseguiam avançar. Eles tentaram até não conseguir. Aí Jesus vai caminhando sobre o mar, repreende os ventos, as tempestades e diz assim, homens de pouca fé. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava treinando eles. Jesus estava treinando eles, mas eles ficaram com tanto medo, que Jesus falou, vou lá socorrer, porque senão vai virar tudo, vai acabar tudo. Ele estava treinando. Entenda uma coisa, irmão, está difícil, as ondas estão altas, os problemas estão grandes, parece que está tudo contra. Preste atenção numa coisa, o Senhor está te treinando. Diga quem está selado, o Senhor está te treinando. Diga assim, você ainda vai ser uma bomba, fala para si. Aleluia. O Senhor está te treinando. Está difícil, o Senhor está te treinando. Está complicado, não está dando certo, está cheio de problemas, o Senhor está te treinando. Ele está te preparando para algo maior. Oh, aleluia. Eu nunca imaginei que aquele rapazinho magrela, aquele rapazinho magrela, cabeludo, com nariz, só com nariz e mais nada mais, nariz e cabelo, que era eu, poderia ir ao mundo. Eu jamais imaginei isso na minha vida. Poderia ir a vários países do mundo, a vários continentes, pregar, ministrar, até em outras línguas. Jamais, jamais, jamais. Eu jamais podia imaginar, porque minha cultura, minha história jamais permitiria isso. Mas eu criei, irmãos, e eu creio. Sabe de uma coisa? Há uma promessa de Deus para esta igreja, para esta obra. E eu creio que essa promessa ainda se cumprirá. Apesar de tudo contra tudo, apesar de todos aqueles que trabalham contra. Porque outro dia um jovem me veio e disse assim, eu encontrei outro dia um jovem que foi líder aqui na igreja. Encontrei ele, ele olhou para mim e disse, você ainda está lá ainda? E tem vários que fazem isso, irmãos. Saíram daqui, trabalharam, nasceram, cresceram aqui e andam dizendo, você ainda está lá ainda? Como dizendo, fica lá que você vai ver que você vai morrer. Mas sabe de uma coisa? Nós permanecemos firmes. Na multiplicação dos pães, 5 mil pessoas. Jesus, o povo com fome, os discípulos dizem, Senhor, olha, o povo está com fome, não tem o que comer, 3 dias. Tal. O Senhor olhou para ele e falou, dá comida para eles. O Senhor desafiou eles. Senhor, não dá, não temos dinheiro, não tem onde comprar. Senhor, começaram a chorar e reclamar. Aí diz assim, o que tem aí? Tem aí um pouquinho de pão, peixe, uns peixinhos, pães, traz aqui. Homens de pequena fé. Porque em primeiro lugar, o Senhor não multiplicou não. Em primeiro lugar, o Senhor mandou eles alimentar o povo. Sabia disso? O Senhor disse, dá de comer para eles. Aí eles olharam, nós? Eu? Como sempre, né, irmãos? Eu, Senhor? Quem sou eu? É isso muitas vezes que nós dizemos ao Senhor. E aí o Senhor vai alimentar eles. 5 mil pessoas não tinham dinheiro, não tinham de comprar. Mas o Senhor queria que eles tivessem fé. Aí o Senhor multiplicou. Aí eu gosto dessa passagem, irmãos. Porque eram 12 discípulos, sim ou não? 12 discípulos. Aí diz no final da passagem que sobraram 12 cestos cheios. Adivinha quem levou para casa esses cestos cheios? Carregando nas costas. Descendo a montanha. Os discípulos, cada um teve que carregar um cesto de castigo de volta para casa. Para largar a mão de ser incrédulo. Um cesto para cada um. Pode pôr nas costas, pode levar. E descer a montanha carregando o cesto. Cheio de coisa, porque tem que aprender de um jeito ou de outro. A grande comissão é o grande desafio da igreja, ganhar o mundo. Você pode estar passando por momentos difíceis, irmãos. Momentos incompreensíveis na sua vida, mas creia numa coisa. Pode ser que o Senhor esteja te preparando para algo maior. Para algo grandioso, e eu creio nisso. Eu creio.
Fique em pé no seu lugar. Porque eu ainda tinha que falar sobre comunhão. Ou melhor, relacionamentos. Como os relacionamentos nos fazem crescer. Mas que bom que o mês que vem nós vamos falar sobre isso. Amém, irmãos? O mês que vem nós vamos fazer alguma coisa juntos. Mês que vem nós vamos fazer alguma coisa especial. Nós vamos procurar ver quem mora perto um do outro aí. Nós vamos ter um tempo onde todo mundo vai se reunir em algum lugar diferente. Amém, irmãos? Você vai se reunir na casa de alguém. Com alguém. Como igreja, como família de Deus. Mas eu quero orar por você, porque os tempos podem ser muito difíceis. Você pode estar passando por lutas. Mas o Senhor não te chamou. O Senhor não te trouxe aqui. O Senhor não te salvou. Apenas para que você seja um crente religioso. Que você vá na igreja, que você cante, que você dê um dízimo de vez em quando. Não. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor tem algo grande para você. Amém, irmão? O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um desafio para você. O problema é que a gente fica derrapando nas coisas, nas pessoas, nos problemas. A gente fica olhando uma coisa e outra. Irmão, se você ficar procurando problema, você vai encontrar em todo lugar e em todo mundo, inclusive em mim. Pode ter certeza. Se você ficar procurando, você vai encontrar problema. Então, irmão, não fica procurando problema. Não fica procurando, porque as pessoas ficam olhando para os problemas, para as dificuldades. Existem pessoas que sempre estão vendo problemas, mas nunca apresentam uma solução. Nunca. Nunca. Eu quero dizer para vocês que muitas pessoas viram problemas aqui, mas nunca chegaram para mim. Nunca, não chegaram. E eu posso dizer isso com certeza. Nunca chegaram para mim e dizer, olha, eu vejo isso, vejo aquilo, vejo isso, vejo aquilo e quero ajudar. Não, é sempre criticando. E Deus não quer isso para nós. Deus quer usar a tua vida para suprir uma necessidade. Deus quer usar a tua vida para vencer um desafio. Amém, irmão? Esse é o teu Deus. Ele te ama, Ele te salvou. Se Ele tinha para Noé um grande desafio, se Ele tinha para Abraão, para Moisés, para Gideão, né? Gideão, irmãos, brigou com Deus, disse, não, eu não vou, não posso, não dá. Se o Senhor é o Senhor, faz isso. Se o Senhor é o Senhor, faz aquilo. Pediu prova para Deus e tudo. Depois ele foi lutar na guerra e disse assim, lutem comigo, me sigam, vamos vencer esse povo, vamos vencer essa batalha. Um homem que saiu da derrota, que saiu da miséria, da autocomiseração e se transformou num guerreiro poderoso de Deus. E é isso que Ele quer para a tua vida também. Amém? Você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Você vai vencer essa guerra em nome de Jesus. Você vai vencer essa dificuldade em nome de Jesus Cristo. Eu creio. O Senhor está dizendo isso para você agora, nesse exato momento. Você vai vencer. Eu vou te dar forças para você vencer essa batalha. Quem está passando por uma batalha grande, uma guerra, uma luta, uma dificuldade, e quer essa vitória do Senhor na sua vida? Vamos ver quem? Aleluia. Pois nós vamos orar por você, meu irmão. O Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Você quer que oremos por você? Eu vou orar pela tua vida. Você quer entregar sua vida? Entrega a sua vida, seu caminho ao Senhor Jesus. Ele é quem tem um projeto para você. Sem Ele você não tem nada, mas com Ele você tem tudo. Diz a palavra que quando Jesus chega no meio do mar e vê os discípulos naquele momento de luta, de batalha, Jesus entra no barco, Ele acalma os ventos e tempestades e leva os seus discípulos para o outro lado, para o objetivo. Jesus leva eles para o propósito que Ele tinha. Você vai passar por isso, você vai vencer e além do mais o Senhor vai te levar ao lugar que Ele tem para a sua vida. E ali será um lugar de milagres. E ali será um lugar de milagres. Vamos orar por esses irmãos. Vocês querem que oremos por você? Se você quer entregar sua vida a Cristo, vamos orar pela tua vida. Eu não vou chamar ninguém. Eu vou chamar você que vem aqui e eu vou orar por você. Venha rápido, para a gente economizar o tempo. Venha aqui rápido, porque eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus. O Senhor vai te dar vitória. Eu quero orar por pessoas, para que Deus traga estratégia na sua vida. Você não tem nada, você está sem estratégia, você está sem planos. Você está dizendo assim, Senhor, eu não sei o que fazer.
Senhor, o ano está terminando, eu não sei o que fazer, Senhor. Então eu quero que você venha aqui, porque Deus vai te dar planos e propósitos. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Ouça o que eu vou te dizer, porque é de Deus, porque é o Senhor que está falando com você. Talvez você creia que nada está acontecendo na tua vida, e você está dizendo, nada está acontecendo, eu tenho sonhos, mas nada está acontecendo. Não quer dizer que Deus não esteja no controle, não quer dizer que vai ficar assim. O Senhor está dizendo para você, que é tempo de Ele vir na sua vida, e nesses próximos dias, meses e anos que virão, algo grande vai acontecer na tua vida. Os teus sonhos, os teus projetos vão começar a acontecer, o Senhor vai começar a agir na tua vida como nunca. Você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida, você vai ver a mão de Deus sobre a tua casa, você vai ver a mão de Deus sobre os seus projetos. Em nome de Jesus Cristo, você não precisa de nada. A única coisa que você precisa agora é crer que o Senhor está falando contigo, que o Senhor tem planos para a tua vida, que o Senhor tem propósitos para você, que você não está vivendo nessa terra aleatoriamente, de qualquer maneira, não. O Senhor está dizendo para você hoje, eu te trouxe aqui para falar com você. Eu te trouxe a este lugar. Você não veio apenas por costume, por hábito. Você veio porque eu te trouxe para falar na tua vida, para dizer para você que você é importante para mim, que eu te amo e eu tenho um propósito na tua vida, para te dizer que você é meu escolhido, meu chamado, para te dizer que o tempo é meu e os planos para a tua vida são meus. E desde antes de você nascer, desde antes de você existir nessa terra, eu já sabia, eu já conhecia e já tinha planejado para você o que vou fazer na tua vida. O Senhor está dizendo para você. Aleluia, aleluia. Vamos orar, igreja. Você que está no seu lugar, me ajude. Todos vocês que estão aí, levante as suas mãos e me ajude a orar. Me ajude a clamar a Deus por esse povo que está aqui, porque esse é um tempo de transformação, é um tempo de mudanças na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero dizer a alguns de vocês que estão aqui, que essa semana mesmo, algo tremendo vai acontecer na tua vida. Essa semana mesmo, e você vai se lembrar do que Deus disse. Você vai se lembrar do que Deus disse. Essa semana mesmo, você vai ver Deus fazer. Vai ser Deus, vai ser Deus. Não vai ser ninguém, vai ser Deus. Você vai saber que foi Deus, que é Deus quem está fazendo na sua vida. Você que está aqui à frente, levante a sua mão. Levante a sua mão, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por você, para que eu ore por todos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas essas pessoas que estão aqui. Eu oro por esses irmãos, oro por aqueles que vieram aqui a primeira vez. Oro, Senhor, porque o Senhor falou aos seus corações. Oro porque o Senhor falou às suas vidas. Eu oro porque o Senhor conhece cada um deles. Mantenha a sua mão levantada, porque o Senhor vai te tocar, porque o Senhor vai falar ao teu coração. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor conhece seus problemas. O Senhor conhece as suas lutas. O Senhor conhece as suas dificuldades. O Senhor conhece. O Senhor também conhece seus sonhos, seus projetos. Mas agora eu oro em nome de Jesus. Agora em nome de Jesus eu oro por cada um deles. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está trazendo a tua cura, a tua paz nesse momento difícil nas suas vidas. Entenda uma coisa: o Senhor está aí, o Senhor está presente, Ele está te preparando, Ele está te treinando para algo maior e melhor para a tua vida, para a tua casa e teu casamento. Vai haver uma reviravolta na vida de alguns, uma reviravolta tremenda na vida de vocês. Alguns homens que estão aqui, Deus vai te surpreender nesses dias e até o final desse ano. Deus vai surpreender a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu digo isso pela fé que eu tenho e pela revelação do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. As coisas não podem ficar assim. Você está orando, você estava orando dizendo: Senhor, não pode ficar assim, não dá mais para viver assim. E o Senhor te ouviu, o Senhor te ouviu. E por isso você está aqui, e Ele está falando com você e dizendo para você: creia, porque o que você não pode fazer, eu já estou fazendo.
O que você não pode fazer, eu já estou fazendo na tua vida. Eu estou fazendo agora, eu estou começando agora. Creia, creia e recebe pela fé, em nome de Jesus. Diga comigo, você que está aqui à frente com a sua mão levantada, diga assim: pela fé, eu recebo na minha vida a palavra que me dá fé, que me fortalece, e que nela eu creio, que através dela eu creio, que a partir de hoje, o Senhor já está agindo na minha vida, o Senhor já está transformando, o Senhor já está libertando, o Senhor já está curando, em nome de Jesus. Eu creio, eu recebo. Obrigado, Senhor. Começa a agradecer a Deus. Levante as tuas mãos e dá graças ao Senhor, e agradece ao Senhor. Agradece e diga: eu creio, eu agradeço. O Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus bom. Eu recebo o milagre na minha vida. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Isso mesmo, irmão. Agradece, agradece, porque a gratidão, ela é um ato de fé. Quando você agradece, você está tendo um ato de fé com Deus. Você está dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor já fez. O Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. Obrigado, Senhor. Toca nessas vidas, traz libertação a esta casa, a esta família. Supra as necessidades, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe o milagre que vocês vieram buscar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem alguém aqui, por favor. Vocês são uma família. Você e ela são uma família. Esse rapaz quem é? Vocês não sabem quem é. Você está sozinho aqui hoje? Está sozinho. Você é casado, tem família? Você é separado. Isso te afetou muito, né? Afetou muito a tua vida. E você está muito abalado com isso. Mas Deus é um Deus de restauração. Pode parecer impossível. Pode parecer impossível para você. E você veio buscar um socorro em Deus. Você veio correndo. Você disse: eu preciso que algo aconteça na minha vida. E aí Deus ouviu. E por isso Ele está falando com você. Para que você saiba que Ele ouviu o teu clamor, tua angústia. E nós oramos e pedimos que, Senhor, Tu traga misericórdia à vida dele. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga misericórdia à vida dele, Senhor. Traz paz ao teu coração agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu vou orar também por vocês, pela senhora, porque eu sei, a senhora está dizendo: eu quero que alguém ore pela minha vida. E Deus também está ouvindo você. Há uma luta aí, há uma batalha aí na sua vida, há uma guerra na sua vida, há uma tristeza, há uma angústia, há uma doença maligna. Mas o Senhor vai trazer cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na vida dessa moça que está ao seu lado, é tua filha. O Senhor vai trazer cura na vida dela hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha, irmã, venha orar por essa moça agora. Venham orar, orem por esse homem, orem por essa família, por essas pessoas, em nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. O Senhor está aqui, irmão. Aleluia. Trata com essas vidas. Traz cura agora. Repreenda a enfermidade agora e o mal. A perturbação vai embora agora. Seja livre agora, em nome de Jesus. O Senhor te liberta agora. Essa perturbação vai embora da sua vida. Essa depressão sai agora. Esse medo, esse temor vai embora agora. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Pode ir voltando ao seu lugar enquanto nós oramos por essas pessoas, não tem problema. Mas o Senhor está aqui. O Senhor está agindo. Nós oramos e abençoamos essas vidas. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Dá um aplauso forte ao Rei da Glória, irmão. Dá glória ao Senhor. Diga glória a Deus. Quero te ouvir. Diga bem forte, glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar.
Vamos terminar com a última música. Já é tarde. Okay. Glória a Deus. Não tem problema. Nós vamos terminar louvando a Deus com alegria. Deus abençoe sua vida. Deus te deu uma semana de vitória. Receba a palavra de Deus, irmão, na tua vida. Creia nela, creia nela. Amém? Glória a Deus. Vamos terminar louvando ao Senhor. Aleluia! Ao despertar eu cantarei teu nome, eu proclamarei no ritmo do teu coração. Levarei a salvação, teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará, no ritmo do teu corpo, tua glória resplandecerá, tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará, tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor. Pra sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Teu fogo em meu olhar, brilhando está, a chama não se apagará, as ruas do amor refletirá, tua glória resplandecerá, tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará, tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Vives em mim, teu coração pra sempre. Vives em mim, teu coração pra sempre. Pra sempre, teu amor, pra sempre, teu amor, pra sempre, teu amor, pra sempre, teu amor, tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará, tu jamais me deixarás, em minha vida está esse amor em meu ser, pra sempre brilhará. Vives em mim, meu coração pra sempre. Vives em mim, meu coração pra sempre. Glória a Deus. Vai na paz do Senhor, boa semana. Deus abençoe.